Olá, muito boa tarde a você. Chegamos. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. A capital de Alagoas sob a ameaça de afundar. Hoje, 5 bairros de Maceió estão assim. A possibilidade de tremores fortes e de mais desabamentos fez a Defesa Civil retirar famílias dos locais. E você já pensou no que vai fazer com o 13º salário deste ano? Uma pesquisa da Fé Comércio e com o Sebrae aponta que para muita gente o dinheiro vai ser usado para pagar as dívidas atrasadas. A inteligência artificial a cada dia mais surpreendente. Em Porto Alegre, ela ajudou até a escrever uma lei municipal. Assunto polêmico, o presidente da Câmara acredita que este pode ser um precedente perigoso. No litoral do Paraná, quase 300 passageiros fizeram o primeiro embarque em um cruzeiro turístico, saindo de Paranaguá. O terminal marítimo até então não contava com essa alternativa. A cidade histórica do litoral entra na rota dos cruzeiros e deverá receber mais de 40 mil pessoas nesta temporada. No Oriente Médio, Hamas viola a trégua e Israel retoma ataques à faixa de Gaza. A pausa durou 7 dias e foi marcada pela troca de reféns. Um vagão inclusivo, pensado para aqueles que tanto precisam. A novidade da Serra Verde Express traz pela primeira vez no país esta nova proposta, que abre portas a um importante grupo de novos passageiros. O nascimento de uma espécie rara, um filhote de rinoceronte negro, acaba de nascer num zoológico da Inglaterra. A espécie é uma das mais ameaçadas de extinção no planeta. Caçadores ilegais matam o animal para vender o chifre, considerado iguaria em muitos países. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Uma ameaça em Maceió. A instabilidade do solo na capital de Alagoas fez com que a Justiça do Estado determinasse esta semana a retirada com urgência de 1.700 famílias das casas onde moram, porque na região tudo pode desabar. A instabilidade do solo na capital de Alagoas fez com que a Justiça do Estado determinasse esta semana a retirada com urgência de 1.700 famílias de casas onde tudo, a qualquer momento, pode desabar. O risco iminente de alguns bairros da cidade de Maceió afundarem está cada vez mais próximo. Os moradores das localidades de Mutange e Bebedouro têm enfrentado momentos de apreensão nas últimas horas. A área que abriga uma mina de salgema corre o risco de desmoronar. E tremores podem abrir crateras que vão afetar outras minas localizadas na mesma região. O local é mantido pela empresa Braskem, na região da Lagoa Mundaú, que administra outras 35 minas que estão sendo fechadas pela empresa. Outros 5 bairros também estão em alerta. A Prefeitura de Maceió decretou estado de emergência e formou um gabinete de crise para fazer a avaliação permanente após o agravamento dos tremores de terra. Um hospital transferiu todos os pacientes para outras unidades de saúde. Se houver o desabamento da mina 18, localizada no bairro Mutange, outras 2 minas vizinhas vão ser afetadas. Com isso, poderá ser formada uma cratera onde caberia o estádio inteiro do Maracanã. A Justiça Federal determinou a retirada de mais famílias que ainda estão nas áreas de risco, na região de Bom Parto. O problema não é de hoje e se arrasta desde 2018. Foi a época em que os tremores começaram e as rachaduras ficaram maiores. Em 2019, foram emitidos os primeiros pedidos de evacuação. Inclusive, 2 bairros já estão abandonados. Nos últimos 5 anos, aproximadamente 60 mil pessoas foram obrigadas a deixar as casas onde moravam, nestes bairros mais vulneráveis de Maceió. Para muitos trabalhadores pelo país, a primeira parcela do 13º salário caiu ontem, quinta-feira, último dia útil de novembro. E agora, quais os planos para esse dinheiro? No Paraná saiu uma pesquisa da Fé Comércio e do Sebrae, realidade que não é diferente em outros estados do Brasil. Veja só os planos da população sobre o que fazer com esse dinheiro.
No Paraná, de acordo com a FEComércio e o Sebrae, 40% dos assalariados vão usar o 13º para pagamento de dívidas, 36% vão fazer uma reserva ou investimento financeiro, 27% vão usar o dinheiro para compras de final de ano e 22% pretendem viajar. Eu vou deixar o 13º, né, na minha conta corrente por enquanto, pagar umas continhas e vou trabalhar. A reservinha é sempre investido, sempre uma poupança, alguma coisa, algum tipo de investimento. Programei as minhas férias, já separei um pouco do dinheiro também para começar a pagar aquelas taxas que você tem no início de ano, que são alguns impostos, material de escolar, entre outras coisas, né? Esse professor de economia destaca algumas dicas para os trabalhadores fazerem o uso inteligente do 13º. O 13º é uma poupança forçada ao longo do ano e esse dinheiro vem para resolver uma série de questões. O que o pessoal acaba esquecendo, né, muitas vezes, é que o início do ano seguinte ele é marcado por uma série de compromissos, aí, principalmente ligados a impostos, às vezes pagamentos de mensalidade, compra de material escolar. Então, nesse sentido, esse dinheiro teria uma melhor utilização para o início do próximo ano do que propriamente nas festividades do final do ano. E, eventualmente, uma coisa que pode ocorrer, mesmo que você não tenha dívidas, tá com os pagamentos programados para o ano seguinte, às vezes a própria ideia de poupar, de guardar, né, para começar a fazer um ano já de reservas, para que no próximo ano você não tenha que ficar fazendo muita escolha aí, o que você vai fazer com o 13º, ou seja, ele já vai estar no planejamento e maior tranquilidade. Especialmente para aqueles que estão com muitas dívidas atrasadas, vale a pena aproveitar o 13º para negociar os débitos e conseguir descontos expressivos. Negociar a dívida nesse momento em que você tem um maior poder, né, no sentido de dar uma entrada maior, cobrir um valor maior ali da dívida que você tem. A gente sabe que às vezes a dívida vai ultrapassar até mesmo o valor do 13º, mas poder quitar e principalmente porque as instituições vão estar esperando, né, que essas pessoas possam vir negociar e já vão ter uma margem ali para dar um desconto maior. Eu acho que com certeza essa é uma dica fundamental. Tratar esse dinheiro, né, do 13º salário com muita responsabilidade. Importante para todos nós. Um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre marca um episódio inédito na legislação brasileira. A nova lei foi 100% escrita por uma ferramenta de inteligência artificial e já está sancionada pelo prefeito da cidade. O vereador instruiu o ChatGPT a criar uma lei municipal que proibisse a cobrança de novos medidores de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto em casos de roubo. O que diferencia este projeto é a origem dele. Foi totalmente escrito pela ferramenta de inteligência artificial ChatGPT. A revelação da autoria do projeto aconteceu somente depois da aprovação e sanção, uma estratégia aplicada pelo vereador para permitir a tramitação normal do projeto e avaliar o impacto da utilização da ferramenta no processo legislativo. A resposta da inteligência artificial apresentou 8 artigos e uma justificativa, que foram submetidos à Câmara sem qualquer tipo de alteração, aprovado pelas comissões e, em seguida, no plenário. Curiosidades, né, da tecnologia. Até o momento não foram registradas objeções ou tentativas de reversão da aprovação da nova lei. Em Toledo, na região oeste do Paraná, um local que recebe estrangeiros vindos de várias partes do mundo ou que buscam nova oportunidade de vida, transforma uniformes usados e malotes dos Correios em bolsas para serem utilizadas para colocar, por exemplo, doações de alimentos. Além da solidariedade que costumam praticar, os voluntários transformam o momento da costura também numa terapia do bem. As mãos ajudam a máquina de costura a dar forma a peças que talvez o destino fosse o lixo ou virar um trapo encostado em algum lugar. Mas nesse ateliê, o tecido velho ganha uma nova vida. Quem nunca esperou uma carta, a chegada do carteiro com uma encomenda ou uma boa notícia? E isso aconteceu algum tempo atrás, a qual a gente esperava na porta de casa a chegada do carteiro. Bom, mas o uniforme dele também trouxe boas lembranças e não poderia só trazer há anos atrás a esperança, mas continuar levando também depois da aposentadoria. E é nas mãos dessas costureiras voluntárias da Embaixada Solidária, no município de Toledo, no oeste do Paraná, local onde se reúnem cerca de 38 estrangeiros de várias partes do mundo, que a velha camisa tem um outro destino: virar sacolas para que essas pessoas possam levar alimentos
e roupas doadas. É com boas lembranças que Salete Peters costura e vê com bons olhos o destino das camisas amarelinhas. Antigamente, quando os correios vinham em casa, era carta. A gente ganhava carta dos namorados. E hoje é transformado em doação também, como aqui, alimentos, roupas. Então, é muita satisfação fazer voluntariado e fazer as sacolas. O projeto começou com o intuito de profissionalizar mulheres refugiadas. Nós começamos o projeto Mundo em Retalhos através de uma iniciativa da Itaipu Binacional para profissionalizar mulheres de mais de 38 países. E aí nós sentimos a dificuldade de ter materiais para aprendizado, para não, de repente, estragar um corte de tecido, ter um corte de tecido. E recebemos nessa mesma data uma proposta dos Correios de enviar para a Embaixada Solidária parte das suas camisetas e também dos malotes. Então isso que já foi muito útil, que vestiu os trabalhadores, que tiveram aí a sua missão profissional, chega aqui na Embaixada Solidária, propiciando que a migrante, tanto nacional quanto internacional, tenha o seu aprendizado na costura. Ao mesmo tempo, ela sabe que está fazendo um produto que vai continuar levando esperança para as pessoas, que é o alimento, a roupa, o calçado. Assim que as pessoas recebem as sacolas com alimentos, roupas ou calçados, elas retornam para que possam ser reabastecidas. São cerca de 800 sacolas produzidas no mês. As mangas, a gola que sobra, são feitas estopas, que são vendidas para as oficinas mecânicas e outras, que acaba gerando recursos que a gente vai comprar a agulha, a linha e todo o material, o lanche das meninas que produzem aqui. E, ao mesmo tempo, é muito terapêutico. Às vezes você vê uma roda de 5, 6 mulheres produzindo essas sacolas, falando sobre esses atendimentos. Então, além de ser um gesto de carinho e de solidariedade, tanto dos Correios quanto das voluntárias que produzem, também é terapia para quem vem aqui e sabe que está fazendo algo que ajuda a mudar o mundo. Então, quando vê uma sacolinha amarela e azul pelas ruas, já sabe que passou pela embaixada, que teve um atendimento e que tem vários seres humanos envolvidos nesse processo. Vinda do Egito, há pouco mais de um ano, Aya aprendeu o ofício da costura na embaixada para ajudar e está muito feliz. Eu fiz essa sacola para deixar dentro roupas, comida, outras coisas, para ajudar outros. Bonito exemplo vindo de Toledo. Desde o último domingo, a Igreja Católica no Brasil passou a usar um novo missal romano. O missal é o livro que contém os ritos das celebrações. O principal objetivo do missal é manter a unidade da Igreja. Desde o dia 26 de novembro, a Igreja Católica no Brasil passou a ter um novo missal romano. O livro litúrgico tem função de dar um ordenamento à liturgia praticada pela Igreja em todo o mundo, fazendo com que os fiéis entrem em comunhão e vivam o mistério de Cristo celebrado na liturgia. É o livro que contém o ordenamento da celebração da Eucaristia, sejam as orações que o presidente faz, mas também as indicações dos cantos, com as antífonas que vão orientar a escolha dos cantos, algumas orientações, rubricas, instruções de como se dá a celebração, as leituras, porque aqui o missal romano não diz respeito apenas àquele livro, mas a uma série de livros que vão incluir também os lecionários. Mas o missal em si, em síntese, a sua importância está em que ele contém todos os textos rezados, proclamados, cantados da celebração da Eucaristia. A nova edição do Missal Romano assegura a unidade para a Igreja Católica não apenas no Brasil, mas em todos os países que falam a língua portuguesa. A mesma Eucaristia que nós celebramos aqui em Maringá, por exemplo, mas em qualquer outra região do Brasil, mas não só aqui. Porque um dos critérios da tradução é que todos os países do mesmo idioma, então houve um acordo entre o Brasil e os outros países de língua portuguesa para que as aclamações, as respostas do povo sejam as mesmas no Brasil, em Portugal, em qualquer outro país que fale o português. Então, as respostas, as aclamações dos fiéis são sempre
as mesmas, né? Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o fim da trégua entre Israel e o grupo extremista Hamas. O governo de Israel alega violação do acordo entre os dois lados do conflito. Você vai ver também na operação, uma operação de combate ao roubo de cargas de soja no interior do Paraná. Mobilizou a polícia nesta sexta-feira em várias cidades do estado. O nosso intervalo é rápido. Você agora vê imagens da cidade de Conselheiro Lafayette, região central de Minas Gerais, onde a Polícia Civil realizou uma operação de combate à clonagem de veículos. Já voltamos. Até já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de todo o país, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Uma violação de acordo pôs fim ao cessar-fogo para a troca de reféns entre Israel e o Hamas nesta sexta-feira. Tristemente, novos e fortes bombardeios foram registrados hoje na faixa de Gaza, com várias mortes já confirmadas no território palestino. Israel retomou os combates na faixa de Gaza nesta sexta-feira após a trégua de uma semana, alegando que o movimento islamista Hamas violou o acordo. Segundo as autoridades do grupo palestino, dezenas de mortes já foram registradas. Em um comunicado, o exército de Israel afirmou que retomou os combates depois que o Hamas violou a pausa operacional e disparou contra o território israelense. O anúncio aconteceu depois que as forças israelenses interceptaram um foguete lançado a partir de Gaza, o primeiro desde 24 de novembro, quando começou a trégua. Uma fonte próxima ao Hamas declarou à AFP que o braço armado da organização recebeu a ordem de retomar o combate e defender a faixa de Gaza. O recomeço acabou com a esperança de uma prorrogação da trégua de 7 dias, que permitiu a libertação de dezenas de reféns, em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel, além de ter facilitado a entrada de ajuda na faixa de Gaza. O acordo de trégua representou uma pausa nos combates iniciados em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas invadiram o território de Israel. O ataque surpresa deixou 1.200 mortos, a maioria civis, e 240 sequestrados, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma campanha de ataques aéreos e terrestres em Gaza, que, segundo o governo do Hamas, deixou mais de 15 mil mortos, a maioria civis. Aqui no Brasil, a Polícia Civil cumpriu 19 ordens judiciais hoje pela manhã contra um grupo criminoso ligado a roubos de cargas de soja na região dos Campos Gerais, no interior do Paraná. Estima-se que o prejuízo já tenha chegado a R$2 milhões. A Polícia Civil cumpriu 19 ordens judiciais hoje pela manhã contra um grupo criminoso ligado a roubos de cargas de soja na região dos Campos Gerais. Estima-se que o prejuízo já chegue a R$2 milhões. A ação ocorreu simultaneamente em Curitiba, Fazenda Rio Grande e Cantagalo, na região central do estado. Os integrantes são suspeitos de pelo menos 10 envolvimentos em roubos. A Polícia Civil do Paraná apurou que eles abordavam os motoristas de caminhão em postos de combustíveis, às margens da rodovia, e os mantinham em cativeiro enquanto a carga era transferida para outro veículo. A Polícia Rodoviária Federal também participou da ação. Bom, a ação desta sexta-feira é resultado de uma longa investigação. Você tem no seu vídeo aí as imagens registradas pela Polícia Civil. As câmeras de segurança também contribuem nessa investigação das ações dos criminosos em algumas das cidades do interior, levando os veículos para garantirem aí o roubo das cargas de soja. Então, algumas das imagens aí coletadas pela polícia para dar continuidade à investigação e para fazer a operação, que resultou nas prisões desta sexta-feira. Vamos falar sobre turismo agora. Os cruzeiros turísticos entram na rota do Porto de Paranaguá, no litoral paranaense, com embarques e desembarques. Na manhã de hoje, o terminal marítimo recebeu os 299 passageiros que vão seguir viagem para outros países pela América do Sul. A rota passa por Itajaí, em Santa Catarina, Punta del Este, no Uruguai, e segue para Buenos Aires, na Argentina.
A expectativa é de que mais de 40 mil passageiros devam passar por Paranaguá nesta próxima temporada que apenas está começando. A multinacional Horse vai investir aproximadamente 100 milhões de reais para a instalação de uma operação de produção de motores de alta eficiência em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O anúncio foi feito durante um encontro na capital paranaense entre o CEO da empresa, Patrice Hettel, com o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, e com a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer. A Horse, em São José dos Pinhais, já foi responsável pelo fornecimento de mais de 5 milhões de motores a combustão para os veículos da marca Renault. Com a cisão, a empresa passou a ter mais autonomia, podendo fornecer equipamentos para outras marcas de automóveis. Entre a planta industrial e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, a empresa emprega aproximadamente 700 profissionais no Paraná. O contingente representa a totalidade dos funcionários que atuam no Brasil e cerca de 64% da força de trabalho da Horse na América do Sul, composta por 1.100 pessoas. A gente está muito feliz recebendo aqui o executivo global da Horse, né, o senhor Patrice, e a sua equipe, e automaticamente feliz em anunciar, junto com a prefeita Nina Singer, mais empregos, mais investimentos e mais uma grande empresa no nosso estado. De acordo com o diretor de operações da Horse Brasil, Wesley Palma, a nova linha Fabril começa a ser implantada imediatamente. Amplia a estratégia da empresa de alinhamento às demandas da chamada economia verde. Esse motor 1.3 turbo é um motor de baixas emissões, é um motor extremamente focado tanto em eficiência energética quanto na emissão de carbono, ou seja, na baixa emissão de carbono, e além disso é um motor que está predisposto aí para uma hibridação, talvez no futuro. Na avaliação da prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, os investimentos trazem inúmeros benefícios para o município, que já possui uma vocação industrial. Ver que esta empresa está no nosso município, crescendo como ela está no mundo todo, então eu tenho certeza que vem cada vez mais a crescer, dar mais empregos, agregar mais tributos para o nosso município. Então, para nós é uma felicidade que esta empresa hoje esteja situada em São José dos Pinhais. Em Curitiba, uma exposição reúne curiosidades incríveis, cartazes criativos de diversas cidades. Ao visitar a mostra, o visitante vai conhecer ideias e visões de cidades integradas com a natureza e pensadas para o bem-estar. Até o próximo dia 22 de dezembro é possível apreciar os designs criativos da mostra Code Pôster. O evento, aqui no subsolo da Prefeitura Municipal de Curitiba, exibe cerca de 30 cartazes de pessoas da capital paranaense, Brasília e Fortaleza, cidades que foram reconhecidas pela Unesco como locais criativos do design. Na mostra, que tem como tema Design Imagina a Cidade, os visitantes têm a oportunidade de conhecer ideias e visões de cidades integradas com o meio ambiente e pensadas para o bem-estar, projetadas por profissionais selecionados. Dos 30 cartazes da mostra, são 10 de cada cidade participante. Os modelos foram escolhidos por meio de uma comissão julgadora. No fim do evento, a população poderá eleger o cartaz preferido em votação popular. Curitiba é membro da Rede de Cidades Criativas do Design da Unesco, que conta com 300 cidades ao redor do mundo desde 2004 e busca promover a cooperação entre os municípios que identificam a criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento sustentável urbano. E tem novidade agora também no setor de turismo na capital paranaense, porque a Serra Verde Express inaugurou um vagão chamado Inclusivo. Nesta sexta-feira, a empresa que opera os passeios turísticos ferroviários entre Curitiba e Morretes lançou a novidade. Trata-se do primeiro vagão desenvolvido exclusivamente para atender pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e também transtornos como o autismo. O vagão é o único do Brasil. Foi desenvolvido especialmente para cuidar, para estar próximo desse público. Um dos mamíferos mais raros do mundo acaba de nascer em um zoológico na Inglaterra. Um vídeo que viralizou na internet mostra o momento exato do nascimento e as imagens são bonitas. Esta semana, um raro momento encantou os visitantes de um zoológico da Inglaterra. A equipe de tratadores conseguiu filmar o nascimento de um rinoceronte negro, espécie classificada com alto risco de extinção na natureza. Para um recém-nascido tão grande, o pequeno pousou ao chão macio e arenoso do recinto,
com surpreendente segurança. O novo membro do zoológico é um macho e já pesa aproximadamente 50 quilos. A espécie é rara por causa da caça ilegal. Há muita procura pela venda dos chifres no mercado negro. E isso fez o número de animais cair com o passar dos anos. O filhote de rinoceronte ainda não recebeu nome, mas a mãe do bebê chama-se Zuri e parece estar adorando a presença do pequeno. A espécie como um todo está sofrendo. Os rinocerontes negros na África costumavam chegar às dezenas de milhares. No entanto, restam agora apenas aproximadamente 6.500 desses animais na natureza. Mesmo diante da tragédia que a evidente ameaça a continuidade dessa bonita espécie, ao acompanhar esta cena não tem como a gente não se encher de esperança na preservação com mais eficiência dos rinocerontes negros. Zuri e o filhote trotando lado a lado assim, que a vida se prolongue com alegria entre os animais dessa espécie hoje tão ameaçada. É isso, né? A vida muito bem preservada e com todos os cuidados no zoológico, como a gente acompanhou lá na Inglaterra. A Pauta Aberta desta sexta está terminando, né? O primeiro do mês de dezembro. Ótimo fim de semana para você. A gente se encontra segunda-feira. Tchau, tchau.